Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo Pro Santista. Eu tô devendo para vocês um vídeo tático de Santos e Sport. E hoje eu decidi trazer bem esse vídeo tático, um pouquinho diferente de como eu costumo fazer. Geralmente eu pego a gravação do jogo e mostro para vocês aqui em vídeo. Só que eu decidi que fazer isso, cara, ia tomar um tempo muito grande para mostrar uma movimentação muito simples. Que é a movimentação principalmente do Tiquinho Soares. E o porquê que foi tão importante a presença de um centroavante nesse jogo. E o porquê, qual foi a função tática do Tiquinho Soares? Eu vi muita gente falando, pô, péssima partida do Tiquinho, e aí eu acho que vai muito do nível técnico do Tiquinho e físico, né, que tá muito abaixo, de fato, o Tiquinho não faz boas partidas há muito tempo. Mas eu vi muita gente desprezando o fato do Tiquinho ter jogado. E eu acho que aí entra num erro. Porque o Tiquinho teve uma função tática crucial pro jogo, que pra mim explica também a titularidade, provável titularidade, do Lautaro Dias no jogo contra o Juventude, tá? Então, eu quero mostrar para vocês como o Santos jogou, como o Santos atacou, como o Santos criou contra o Sport e o porquê que o Tiquinho jogar foi tão importante. Então, para isso eu vou usar principalmente os vídeos de melhores momentos, que está lá no GE, então vamos usar com bastante de cuidado, digamos assim, e a nossa mesa tática aqui para mostrar um pouquinho desse jogo, beleza? Então, vamos começar. Eu quero começar aqui pelo esse primeiro momento do Santos, é um chute do Tiquinho em si. Então, né, assim, o que eu quero que vocês prestem atenção nesse momento é a arrancada do Guilherme. Vocês vão ver que ele tá vindo aqui pela esquerda. E o que eu quero que vocês percebam? A movimentação dos 4 de defesa do Sport. Os 4 estão indo para a área, né? Então, os 2 zagueiros e os 2 volantes. Os 2 laterais estão lá afastados. Então, se torna o quê? Uma zona na frente da área do Sport, vazia para o Santos. É onde o Tiquinho vai segurar a passada, ó, e vai ter a finalização. Mas percebam que o Tiquinho tá aqui tendo essa finalização, ele ainda teria até um passe pro Barreal que viria aberto sozinho pela direita, tá? Então, esse é o ponto que eu quero mostrar principalmente para vocês no vídeo. A gente tá vendo a defesa do Sport, ela é composta por 4 jogadores, mais 2 que descem. Só que esses 2 que descem muitas vezes vão subir, gerando esse espaço entre zaga e volância. Ou esses 4 vão subir, esses 2 vão subir para fazer um contra-ataque, esses 2 vão dar uma caidinha e novamente vai se formar esse espaço entre zaga e meio de campo. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Todos os lances a gente vai ter esse espaço intermediário entre zaga e meio de campo, tá? Vamos pro próximo lance que eu quero mostrar para vocês. É esse aqui, ó. Olha como que, mesmo esporte mais recuado, a gente tem os 4 bem dentro da área, ó, e um espaço na intermediária onde está sendo ocupado aqui, acho que é o Zé Ivaldo, não sei, o Barreal aqui, um outro jogador aqui, o Neymar vai cortar e vai bater, ó, mas olha como que tem 2 jogadores do Santos na intermediária, entre linha de zaga e volantes. E aí vem a função do Tiquinho Soares. Olha onde o Tiquinho tá, o Tiquinho tá entre os 2 zagueiros. Então, o que é a função tática que eu falo do Tiquinho nessa área? É uma função tática que nenhum outro jogador consegue ter no Santos, né? Porque se a gente coloca o Barreal com o Roleiser, com o Robinho, com o Guilherme, esses jogadores, eles não ocupam o centro da área, mas o Tiquinho sim, ele vai para cá. E ele obriga o quê? O Thierry ou o Ramon Menezes a cortarem essa linha de cruzamento. Se eles cortam essa linha de cruzamento, tem que cortar do Guilherme, tem que cortar a do Barreal, sobra o quê? Espaço pro Neymar. Então, a gente vai ter o Matheus Alexandre às vezes descendo, o Cal tentando ficar no Neymar, mas ó como que sobra esse espaço na intermediária, onde o Arão, o Schmidt vão ocupar, ou o Souza vai fazer essa lateral, segurando esse cara, e o Guilherme vai ocupar. O Igor vai fazer a lateral e o Barreal vai ocupar, ou vai trocar, o Igor vai ficar aqui. Então, olha como o Santos consegue dominar uma área intermediária da defesa do Sport, isso é muito importante. Então, a gente vai ter isso mostrando nessa jogada, a gente vai ter uma outra jogada que é bem interessante, ó, novamente. Olha como o Sport está se defendendo, olha como que o Sport está se defendendo com bastante gente, mas, ó, tem esse espaço intermediário surgindo, ó, os 4 do Sport entram lá na área deles e surge todo esse espaço intermediário. Por quê? Porque o Tiquinho Soares tá puxando esses 2 aqui, ó. 2 marcadores no Tiquinho, ó. No centro, ó, como que tem alguém livre aqui na entrada da área, tá? Então, é isso que eu quero que vocês percebam. Essa é a principal função tática do Tiquinho, puxar a marcação. E aí a gente vem para um lance do gol. O lance do gol, ele é um contra-ataque do Guilherme, então ele vai pegar o Sport bem desmontado. Mas o que eu quero que vocês percebam nessa jogada? É uma jogada de 3 contra 3, tá? Então, a gente vai ter aqui principalmente... Vamos simular a jogada do Sport bem ofensivo aqui, ó. Tendo atacado com muitos jogadores. E estando recuando com os 2 zagueiros. Sei lá, vamos falar que foi o Rivera que voltou. Não sei quem que foi que voltou. E do Santos a gente vai ter pouquíssimos jogadores. Vai ter o Guilherme puxando a jogada. Certo? O Guilherme puxando a jogada. O Neymar vindo pela esquerda. E o Tiquinho. Por que é importante essa jogada aqui com 3 contra 3? Porque nessa jogada o Tiquinho vai fazer uma corrida muito inteligente.
ele vai partir para essa diagonal, puxando o Thierry para marcar ele. E o Ramon também vai acompanhar ele. Então, o Rivera vai marcar o Guilherme, o Thierry e o Ramon vão estar aqui. E aí sobra o que pro Neymar? Toda essa zona. Então, essa corrida em diagonal do Tiquinho, puxando o zagueiro e puxando o outro zagueiro que já estava lá, libera a lateral pro Neymar. Então, é uma movimentação muito inteligente e muito importante pro jogo. Ó. Tiquinho puxou o marcador, puxou o outro marcador. Guilherme vai segurar a passada de maneira bem inteligente. Vai olhar, ó como o Neymar tá livre. Toque pro Neymar e aí você já sabe o que acontece. Então, é isso que a gente fala quando a gente fala que o Tiquinho teve função tática. A gente não tá falando que ele jogou bem, mas que justamente ele permite que o Santos crie. Ó, novamente, ó como o Tiquinho tá puxando os dois jogadores pra área e deixando a intermediária pro Neymar bater. Ó, o Neymar tem espaço. E aí, como ele puxou o lateral da esquerda aqui pro meio, ó como o Souza também teria espaço aqui para receber na esquerda, tá vendo? Vazio aqui pro Souza, um corredor completo. Então, o Tiquinho, puxando dois marcadores dentro da área, libera pro Santos toda uma meiuca pro Santos conseguir criar jogadas. Isso criou uma série de jogadas pro Santos, principalmente no primeiro e no segundo tempo. Acho que a principal função ofensiva do Santos foi essa, a principal maneira de criar do Santos foi essa. E por que eu acho que esse vídeo isso é importante da gente falar? Porque eu acho que isso que explica a titularidade agora do Barreal, do Lautaro. Tentar emular isso, essa profundidade do Tiquinho que aconteceu. Só que, claro, a gente espera que o Lautaro não perca tantos gols quanto perdeu no último jogo, né? Porque senão é inacreditável. Então, assim, o Tiquinho mesmo jogando mal, ele tem uma função tática importante. Eu acho que isso é importante de colocar. O Vojvoda encontrou uma maneira de jogar. E aí que tá, o Juventude ele joga de uma maneira parecida. Sai rápido em contra-ataque, usando as laterais, usa uma marcação bem profunda. Então, ter um Tiquinho para puxar os zagueiros e aí ter uma linha que fique na intermediária, eu acho que é onde pode fazer o Neymar crescer. Então, eu pelo menos vejo explicação na entrada e no jogo do Neymar, mais como 10, usando mais esse meio de campo e o Tiquinho. Agora, contra o Cruzeiro, é claro, a estratégia tem que mudar, porque a forma de marcar do Cruzeiro e de jogar do Cruzeiro é completamente diferente, tá bom? É isso, meus queridos. Peço like, curtida, sua inscrição. Um forte abraço e agora eu fui.